pessoal. Estamos voltando então com o livro aberto e recebendo agora o Rafael Raffaelli, que é tradutor do Shakespeare, entre outras atribuições que ele tem também. Mas o Rafael, ele fez três traduções do Shakespeare, né? Uma ainda inédita, uma editada e uma que vai ser lançada agora, né? Vamos começar a conversar um pouco sobre o Shakespeare, né? Esse monstro sagrado da literatura. Ele é, sem dúvida, uma figura canônica, né? Como é que foi essa aproximação tua do Shakespeare? Por que essa escolha? Porque, afinal, a gente sabe que o Shakespeare é daqueles autores que todo mundo conhece, todo mundo já viu alguma tradução. Né? Como é que isso começa, o teu trabalho de tradução? Começa assim, originalmente, com utilização disso como material didático, né? Porque como o meu departamento de origem é a psicologia, embora eu tenha dado aula também no curso de cinema durante um bom tempo, eu queria aproveitar o Shakespeare como material de discussão e análise, porque o próprio Freud usa muito, né, o Shakespeare como fonte. Então, desde a utilização, né, que ele cita primeiro o Hamlet, antes de citar o Édipo, na interpretação dos sonhos e tal. E eu fui usando, tanto nas minhas aulas de graduação, como nos cursos do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas que eu participava. E ao longo, então tudo isso gerava muita discussão, então eu não me apegava a nenhuma tradução propriamente dita, então cada aluno usava a sua e usávamos várias traduções. E daí eu fui notando a disparidade que havia entre essas diversas traduções e fui recorrendo ao original mais e mais, mais e mais. Aí eu fui percebendo que para entender mesmo a obra, eu teria que traduzi-la para ter a minha versão, então, do original. E foi daí, eu comecei a trabalhar com isso, fui desenvolvendo o trabalho, fui me interessando. Quer dizer, você resolveu começar como tradutor, traduzindo Shakespeare, quer dizer, um autor consagrado e que pratica um inglês elisabetano, quer dizer, não, ninguém poderia se impor mais desafios e dificuldades. Mas é um desafio que a leitura te impôs, né? Sim, sim, porque na verdade é assim, parece difícil, mas depois que você se acostuma, porque o autor ele tem todo o seu maneirismo, ele usa certas expressões, ele faz o uso de certas metáforas que mais ou menos vão se repetindo. Então, o início é mais difícil, mas depois, conforme você se acostuma mais com a linguagem dele, você praticamente já lê com uma certa facilidade. É o estilo do autor também, porque não é um autor fácil, não é? Porque tem muito uso, emprego abundante das metáforas, e às vezes as próprias metáforas são difíceis de serem compreendidas. Jogos de palavra. Né? Então, às vezes tinha trechos que eu não entendia. O que ele quer finalmente dizer com isso aí? Então, eu tinha que pensar muito, assim, até chegar a uma coisa que me agradasse em termos do sentido e da forma. Porque eu acho que tem as duas servia também de coisas. outras traduções para fazer Sim, essas comparações? Sim, eu tentava observar o que outros tradutores faziam, então, que também não me agradava. Então, às vezes, você tem que buscar soluções que são únicas. Né? E o uso de certos termos, né, que para nós já não são normais, quer dizer, mesmo porque hoje em dia o estudo do Shakespeare nas escolas, principalmente americanas, são sempre acompanhados de textos explicativos. Sim. Né? Quer dizer, a pessoa que tem como idioma original, né, o inglês, já tem dificuldade de entender. Porque são vários níveis de dificuldade, na verdade. São vários O primeiro níveis de deles é essa questão do tempo mesmo, né? Se reportar ao período elisabetano, quer dizer, outro momento, como o Fábio falou. E depois tem essa questão todas das criações linguísticas que o próprio Shakespeare foi implementando na sua língua. Né? Sim, e fora o que ele talvez seja o maior contribuidor individual à criação de novas palavras. Exato. No inglês. Palavras que... Ele que criou, nem, né? Que nem e o bubble. tradutor que se vire para encontrar uma solução. Não, por exemplo, bubble. Isso aparece pela primeira vez na língua inglesa no Macbeth, o bubble. Inúmera masterpiece, outra criação do Shakespeare. Nem todos os neologismos que ele criou pegaram.
Mas muitos hoje estão no vernáculo. Então, de se imaginar a importância do Shakespeare para... Quanto tempo você demora para fazer uma tradução? Um ano, no mínimo, às vezes, dependendo do texto, porque quanto mais... porque existem trechos, que eu expliquei que são canções, rimadas e etc. Quanto mais disso, mais difícil se torna, porque eu tenho... por mim, o seguinte, que a tradução deve respeitar a beleza do texto. Ou seja, a produção da tradução não é simplesmente um entendimento do texto, mas uma recriação, não é? A tradução é uma recriação. E quando você recria algo, eu, pelo menos, acho que deve ser comparável, não é, ao original, minimamente, para que o autor perceba a beleza do texto original. Esse é o esforço do tradutor. O esforço do tradutor. E quanto mais trechos rimados e metrificados, porque toda tradução é uma questão de opção. Né? Você começa optando se você vai fazer em verso, se você vai metrificar, se você vai fazer em prosa. Então, são opções. E essas opções levam você a desenvolver o seu texto de uma maneira diferente. Por isso que as traduções, muitas vezes, são bem diversas. Os problemas começam, você estava me falando outro dia sobre a tradução da Tempestade, os problemas começam no próprio nome dos personagens, né? Você vai traduzi-los aportuguesá-los ou não. Ou né? não. Né? São uma série de opções que você vai tendo que fazer ao longo do caminho e tem que ser fiel a elas. Não é? Você tem que manter essa fidelidade, porque existem inúmeras possibilidades de você entender certas coisas, porque o Shakespeare é muito sutil. É isso que é interessante, eu acho que grande parte do interesse dele é que ele não trabalha a coisa tão explicitamente, ele dá finais abertos, ele coloca finais surpreendentes, não é? Que muitas vezes as pessoas não entendem direito por que isso... Mas aí existe uma linha, que é isso que eu falo, que você, à medida que você vai entendendo o texto, não é? Você vai chegando, me lembro no Macbeth que eu ia me arrepiando ao final, né? Falando, não acredito que ele vai falar isso. Não acredito que ele vai chegar nisso, né? Observando com mais atenção. Porque ele dá um final absolutamente aberto, não é? Que muitas vezes não é perceptível, não é? Porque ele, ao mesmo tempo que o rei está instalado no trono, ele já está dando sentido que é aquilo que é a máquina de moer carne, né? Que se diz muitas vezes. Que já vai dar mais uma outra volta e vem um outro, né? Rei morto, rei posto, e aí... eu acho que isso torna muito vívido o trabalho dele e muito interessante, muito instigante, né? Para quem vê, para quem lê, para quem traduz. Uma característica da tua tradução são as notas, né? O texto é ricamente anotado, né? Então, você procura... Isso aqui, para um estudioso da tradução, é um prato cheio, né? Porque enfim, o processo de tradução ele está marcado nessas notas, mapeado um pouco aqui, né? O esforço do tradutor, ele se mostra nessas notas, né? As escolhas que você fez, E também eu acho opções. Que assim, interessa para pensar que cada momento, cada tradução é um momento, quer dizer, cada época lê o Shakespeare de uma maneira, né? Eu acho que todos os autores que têm ainda mais um autor que tem uma obra vasta como Shakespeare, quer dizer, cada época vai ler diferente e, portanto, cada esforço de tradução vai ser um esforço de trazer para esse leitor de agora, né, do seu momento. Em uma das notas, o Rafael chama a atenção para o fato de que uma determinada passagem se fala na espada na coxa, não é? E que essa passagem foi omitida em muitas das até o versões, século XIX, né? Só depois, assim, no final da época vitoriana, que começa a se utilizar esse sentido. As coxas ficaram de fora. De fora. Sim, a questão da repressão. O que nem eu comentei do Próspero na Tempestade, que é colocado como um pai moralizante, que educa a sua filha Miranda de uma maneira correta, e de repente ele vem e solta uma piada do tipo, sua mãe me falou que você era minha filha. E colocando a possibilidade do adultério. Essa é uma piada velha. Mas, de qualquer maneira, quando ele coloca isso no texto, desmonta toda uma austeridade. Né? E isso também era retirado. Eu não tinha muita dificuldade de lidar com esses trechos. Porque, como já comentamos, quer dizer, ele escrevia para diferentes públicos. Escrevia para o
o povão que ia lá no Globo e comia frango e fazia xixi no canto e tomava birita. Antes dos espetáculos do Shakespeare, tinha o quê? Umas coisas assim que para nós hoje são inimagináveis, né? Que era briga de urso com um cachorro. Eles amarravam um urso num poste e botavam um monte de cachorro para lutar com o urso, né? E isso depois vinha o teatro, ou seja, dá uma ideia do tipo de gosto que se tinha na época, né? O tipo de público a que ele se dirigia. Ao mesmo tempo que existia o povão, existiam as galerias onde as pessoas mais cultas, mais letradas iam. Então também ele que tinha que escrever um pouco para esse pessoal, claro. Fazer referências clássicas, né? Citar certos Ovídio, Apulei. Todo mundo tinha que se reconhecer um pouco naquilo ali. Eu acho que grande parte do sucesso dele é fazer uma coisa que é ao mesmo tempo popular e ao mesmo tempo erudita. Ele inventou a comunicação de massa. Sim, de uma certa forma, porque o teatro naquela época funcionava como a televisão hoje, não é? É até interessante observar por que o teatro inglês tem esse desenvolvimento tão grande na Inglaterra nesse período. E muitos autores imputam a isso justamente o fim das festas católicas, onde havia, né, com a mudança a partir do Henrique VIII, né, da quebra com o rompimento com a igreja, o teatro vem ocupar esse espaço. E ele é muito rico na Inglaterra, ele produz não só o Shakespeare, mas muitos bons autores, que nem o Marlowe e o Johnson e outros autores, que não são tão conhecidos, né? Mas na época o Shakespeare não era o único, nem foi considerado tão grande, não é, como nós consideramos hoje. Isso demorou um certo período, ele era mais reconhecido como um poeta. Tanto que ele próprio não dava muito valor às obras, porque isso era usado para quê? Para ganhar dinheiro. Ele era o produtor, ele era o dono do teatro, então ele retirava o lucro disso. Então ele fazia as peças de acordo com o interesse popular. Por exemplo, A Tempestade é uma obra que foi feita em cima de um acontecimento, é o que se supõe, que eu acho bem exequível, que aconteceu, que foi uma tragédia lá do Sea Venture, que era um navio que estava se dirigindo aos Estados Unidos, que foi colhido por um furacão. E essa era a nau capitânia da frota, e o navio era muito novo, ele começou a vazar. E foi uma loucura, assim, o relato, eu já li os relatos que são apaixonantes, até ele escreveu uma carta e era um conhecido do Shakespeare que estava lá. E ele escreveu uma carta descrevendo, e foi uma coisa horrível, assim, E era um acontecimento do momento. Alguma coisa que mobilizava as pessoas. É que nem tivesse esse avião da Malásia que caiu em algum lugar, de repente eles falam, não, eles estão numa ilha deserta. Sim. Tá? Então é uma coisa assim. Então todo mundo se interessou. Então ele, pegando essa deixa, ele constrói uma peça com todos esses elementos, onde ele desenvolve não só os elementos do naufrágio, como os elementos relacionados à descoberta do Novo Mundo, ao surgimento de uma outra parte do mundo, de gente dos índios, não é? E daí tem o Montaigne também por trás, né? Então ele usa... Quer dizer, ele combina, então, referências eruditas com Então, isso cria personagens que são absolutamente fantásticos. A Rosalinda, por exemplo, no As You Like It, o Harold Bloom chega a dizer que quem não gosta da Rosalinda não vai gostar mais de personagem nenhum, nem do Shakespeare, nem nenhum outro, porque é uma personagem absolutamente complexa. E para a época, isso é importante dizer, a visão que o Shakespeare tem das mulheres. Porque todas as mulheres do Shakespeare, vamos dizer todas, mas a grande maioria são mulheres fortes, com visão de mundo, com perspectivas, etc. Pois é, são todas elas importantes, a própria Lady Macbeth. É bom, né? Essa é a paradigmática. Né? Mas a Rosalinda, ela é uma personagem, nenhum personagem, a não ser a Cleópatra, tem tantas falas como a Rosalinda. Então ela é um personagem assim, que ela se veste de homem, mas ela tem uma atitude masculina, no sentido de ser uma mulher ativa. Ela não é uma mulher passiva. As mulheres a Hérmia do Sonho de uma Noite de Verão, a mesma coisa. Ela não aceita aquilo que a sociedade lhe comanda. Então, para isso, elas vão buscando soluções. E muitas vezes os homens são tolos.
né? São os tolos que, de uma certa maneira, são manejados por elas. O próprio Macbeth, né? Quer Claro. dizer, a própria Lady Macbeth é que instiga toda a situação. Aquilo que desejas ardentemente, tu, Macbeth, o deseja santamente. Então, eu falo assim, não, é a coisa que fala assim, então o que é o Macbeth? Eu falo assim, assim, ou você faz isso ou não tem mais sexo. Né? E isso é uma das questões que nas traduções mais antigas é iludida, quer dizer, é ilidido do assunto. Por quê? Porque não se considerava que Shakespeare pudesse falar de coisas sexuais, parecia uma coisa meio baixa. Então, esses elementos nas traduções antigas são eliminados. Inclusive sim, a moral da época era outra aqui na tradução do jeito que você gosta, do As You Like It, há uma passagem que você se refere a um determinado trecho que faz referência ao sexo, mas que provavelmente em muitas traduções foi apagado, foi atenuado, né? O uso do termo wench, por exemplo. Wench tem vários significados. Pode ser um pai se dirigindo a uma filha, isso aparece na Tempestade. Quando falo wench, é uma moça nova. Mas o wench também é uma prostituta. Não é? Então ele usa no mesmo texto a palavra nos dois sentidos. Então isso cria estranheza, porque ao falar, o pai falando para a filha usando esse termo e o outro falando assim, esse barco que está mais furado que uma rameira, vamos dizer assim, né? Mas é porque o barco está afundando, e fala, esse buraco está mais afundando, né? Então ele usa isso, e o humor também, né? Não há como não achar engraçado, mesmo em tragédias negras, que nem no Macbeth, né? Ele coloca um personagem do porteiro, que é um personagem cômico, não é? Que no meio ele acabou de matar o rei, né? O Marco acabou de matar o rei Duncan, está lá lavando as mãos, esse sangue não sai, estão lá desesperados. Aí eles batem na porta e aí vai ter que alguém atender, eles se escondem, finge que estão dormindo, vai o porteiro está bêbado. Aí ele começa a falar um monte de bobagem, falando sobre o sexo, fala assim, a bebida te pegou? Ele pegou, sim, pegou sim. E como é que é? Fala assim, não, com relação ao sexo, ela aumenta o desejo, mas dificulta o desempenho. Então ele começa a falar esse tipo de coisa que é realmente engraçado e tem um fundo que isso não era... o Shakespeare, uma das grandes criações dele, quer dizer, não somente dele, mas é uma coisa da época, mas ele desenvolveu muito, é a tragicomédia. Não é? Quer dizer, esse desenvolvimento da ideia de que existe uma tragédia, por mais negra que seja, mas existem elementos que quebram isso. O Hamlet os coveiros também no Hamlet. Isso. Né? O próprio Hamlet é cheio de tiradas. Né? Isso, porque isso torna o texto muito mais interessante. Muito mais interessante, muito mais vibrante. Voltando às tuas traduções, agora a que está para sair pela editora, que é a Tempestade, né? Uma característica dessa edição inédita no Brasil é o fato de que ela traz as partituras das canções, não é isso? Sim, Conta um pouco de como é que foi o processo para você conseguir esse material. Porque esse material, ele tem copyright, né? É de uma empresa inglesa, a Sterner Bell, que é uma empresa que detém copyright, por exemplo, de músicas do Henrique VIII, porque o Henrique VIII era compositor, a gente não sabe isso, mas ele compunha. E eles retêm o copyright desses autores bem antigos, que a gente possa imaginar que está em domínio público, mas não está. Então foi difícil conseguir, conversando lá com eles, não é? Para que eles nos liberassem sem custo, não é? Explicando que a nossa editora é uma editora universitária, que não visa lucro, etc., porque eles cobram por apresentação. Se você vai fazer uma apresentação num teatro, mesmo no teatro público, eles cobram, porque é uma empresa particular. Num casamento, cobram, que nem seria o ECAD aqui, não é? Só que é uma empresa particular. E eu consegui, através de conversar com o Mr. Kate, que é o diretor, ele foi muito simpático, entendeu as nossas questões e liberou as partituras. Isso é inédito, nunca foi editado no Brasil. Então eu considero importante porque são as duas únicas partituras originais que restaram em toda a obra do Shakespeare. Não é, que foi feita por um alaudista da corte de James I, que era o Johnson.
Né? Então, eu acho que é uma contribuição muito importante que nós estamos fazendo, assim, até para aumentar o interesse sobre a e abrir para uma outra perspectiva, né? Porque a Tempestade é uma obra riquíssima, cada vez mais valorizada, mas a música... E o espectador certamente ficou encantado com essa introdução ao Shakespeare, né? Pode procurar lá na editora, do jeito que você gosta. Fala do trabalho da Fernanda. Sim, vou falar. E também a Tempestade está para sair. Mais um mês, mais ou menos, a gente vai lançar o livro, está lindíssimo, edição primorosa. A altura da tradução do Rafael, né? E o Marco vai ver logo por aí. Bom, a gente está encerrando o programa, não sem antes falar que a Fernanda do Canto, que teve aqui no primeiro bloco, ela é a responsável por toda a programação audiovisual do Livro Aberto, né? Então a marca do programa, a vinheta de abertura, tudo foi feito pela Fernanda. E do livro da minha vida também, né? Também, que está no Facebook da editora. Aliás, quem quiser visitar o Facebook da editora, tem posts super legais, inclusive essa sériezinha Livro da Minha Vida, que também passa aqui na TV UFSC, entre os programas, né? Então tá, gente, a gente fica por aqui. Obrigada. Livro Aberto. Eu agradeço também. Está terminando.